Você confia nas pessoas. Você acredita que amizades são genuínas, que colegas de trabalho querem seu sucesso, que pessoas ao seu redor se importam com você desinteressadamente. E então você é traído, ou usado, ou descartado quando não é mais útil. E você fica chocado. Você não entende como isso aconteceu. Como alguém que você considerava amigo pôde te apunhalar pelas costas. Como alguém que sorria para você pôde conspirar contra você. Como alguém que jurava lealdade pôde te trair no primeiro momento conveniente. E você se pergunta, como eu não vi? Como eu não percebi? E Niccolò Machiavelli, observando política renascentista há 500 anos, viu exatamente esse padrão se repetir infinitamente. E ele chegou à conclusão brutal que ninguém quer ouvir, mas que todos precisam entender. Ninguém é seu amigo, não realmente, não da forma que você romantiza. Pessoas são aliadas temporárias baseadas em interesse mútuo. E quando o interesse muda, a aliança acaba. E se você não entende isso, se você opera no mundo com ingenuidade sobre natureza humana, você vai ser destruído por aqueles que entendem o jogo melhor que você. Se você quer entender as verdades brutais de Maquiavel sobre poder, lealdade e natureza humana real, inscreve-se no canal agora. Porque esse é exatamente o tipo de conhecimento que te protege no mundo real. Não idealismo ingênuo, mas realismo testado por séculos sobre como pessoas realmente funcionam. Aperta o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora vamos à verdade sobre amizade, lealdade e poder que vai mudar completamente como você vê relacionamentos. Niccolò Machiavelli viveu em Florença renascentista, uma das épocas mais traiçoeiras da história. Famílias poderosas constantemente traindo umas às outras. Alianças formadas e quebradas semanalmente. Pessoas jurando lealdade eterna e depois conspirando assassinato. E Machiavelli observou tudo. Ele trabalhou em governo. Ele viu por dentro como o poder realmente funciona. E ele documentou algo que a maioria das pessoas se recusa a aceitar. Que lealdade é quase sempre condicional. Que amizade é quase sempre transacional. Que pessoas mantêm relações enquanto há benefício e abandonam quando o benefício acaba. E isso não é porque pessoas são más. É porque pessoas são humanas. E humanos operam fundamentalmente por interesse próprio. E até você aceitar isso, até você parar de romantizar relações humanas, você vai ser explorado por aqueles que já entenderam o jogo. A primeira verdade brutal que Machiavelli expôs é que lealdade verdadeira é rara ao ponto de ser quase inexistente. Você provavelmente tem dezenas de pessoas que você chama de amigos. Mas quantas permaneceriam se você perdesse tudo? Se você perdesse dinheiro, status, utilidade? Quantas continuariam ao seu lado se não pudessem ganhar nada com a associação? Quantas te ajudariam se te ajudar fosse inconveniente ou custoso para elas? Se você for honesto, muito poucas, talvez nenhuma. E isso não é porque você escolheu amigos terríveis. É porque lealdade genuína, lealdade que persiste independentemente de benefício pessoal, é extremamente rara. É exceção, não regra. Machiavelli via isso constantemente. Príncipes que tinham centenas de amigos quando estavam no poder. E momento em que caíam, momento em que perdiam utilidade, todos desapareciam. Alguns até se tornavam inimigos ativos, conspirando contra o antigo aliado caído. E isso acontecia tão consistentemente que Machiavelli concluiu: não é anomalia, é natureza humana. Pessoas se alinham com poder, com utilidade, com benefício. E quando essas coisas mudam, alinhamento muda. E chamar isso de traição é não entender o jogo, porque traição implica que havia lealdade genuína para começar. Mas na maioria dos casos, nunca houve. Havia apenas aliança temporária baseada em interesse mútuo, que deixou de ser mutuamente interessante. E aqui está o teste que Machiavelli proporia. Imagine que você perde tudo amanhã. Emprego, dinheiro, status, tudo. Quantas pessoas ainda responderiam suas ligações? Quantas ainda te convidariam para coisas? Quantas ainda investiriam tempo em você? E seja brutalmente honesto, porque a resposta revela quem são suas verdadeiras alianças versus quem são apenas conhecidos convenientes.
E a maioria das pessoas, quando fazem esse exercício honestamente, percebe que tem muito menos aliados reais do que imaginava. E isso é assustador, mas também é libertador. Porque quando você para de ter ilusões sobre lealdade, você para de ser surpreendido por traições que na verdade são apenas pessoas agindo de acordo com o interesse próprio, como sempre fizeram. A segunda verdade que Maquiavelli revelou é que pessoas não te amam, elas amam o que você fornece. Isso soa cínico, soa cruel, mas observe seus relacionamentos honestamente. Por que pessoas mantêm contato com você? O que você fornece que elas valorizam? Entretenimento, validação, conexões, recursos, status por associação, ajuda prática? E se você parasse de fornecer isso, se você se tornasse inconveniente, exigente, sem valor agregado, quantas dessas pessoas permaneceriam? Maquiavelli diria, muito poucas, porque a maioria das relações humanas é transacional na base, mesmo que envolta em linguagem de amizade e afeto. E isso não significa necessariamente que pessoas são calculistas conscientes. A maioria não é. A maioria genuinamente acredita que se importa com você. Mas observe o comportamento, não as palavras. Observe o que acontece quando você precisa delas, e ajudar é inconveniente. Observe o que acontece quando você não pode mais fornecer o que costumava fornecer. Observe como rapidamente pessoas que juravam amizade eterna desaparecem quando você não é mais útil, divertido, valioso para elas. E então você entende o que Maquiavelli estava dizendo. Pessoas não te amam. Elas amam a versão de você que serve propósitos delas. E quando você muda, quando você para de servir esses propósitos, o amor muda também. E aqui está algo importante. Isso não significa que você deva ser cínico e não ter relacionamentos. Significa que você deve ser realista sobre a natureza dos relacionamentos. Que você deve entender que manter relações requer continuar fornecendo valor. Que você não pode relaxar achando que lealdade é garantida. Que você precisa ativamente manter sua utilidade, seu valor, sua capacidade de contribuir para a vida de outros se quer que eles permaneçam. E isso pode soar exaustivo, mas é realidade. E operar com realidade, mesmo que desconfortável, é infinitamente melhor que operar com ilusões e ser constantemente surpreendido por traições que eram completamente previsíveis. A terceira verdade brutal que Maquiavelli expôs é que no momento em que você para de ser útil, você se torna descartável. Você já viu isso acontecer. Funcionário leal por décadas demitido sem cerimônia quando não é mais produtivo. Amigo próximo que desaparece quando você está passando por fase difícil. Parceiro romântico que sai quando você fica doente ou financeiramente instável. Família que se afasta quando você não pode mais ajudar financeiramente. E toda vez isso é choque para quem é descartado. Porque eles acreditavam que lealdade, que anos de história, que conexão significava algo. Mas Maquiavelli diria, não significa tanto quanto você pensa, porque utilidade quase sempre supera a história. Maquiavelli aconselhava príncipes a nunca se tornarem totalmente dependentes de qualquer aliado. Porque momento em que você depende totalmente de alguém e não tem mais nada a oferecer, você perde todo o poder na relação. E pessoa de quem você depende agora pode te descartar sem custo. Não há consequência. Você não tem mais o que oferecer. Então por que eles manteriam você? E isso se aplica a todos os níveis. Relacionamentos profissionais, amizades, até relações familiares e românticas. Quando o balanço de utilidade muda drasticamente, quando uma pessoa passa a dar tudo e receber nada, relação frequentemente termina. Porque a pessoa que está dando tudo, eventualmente se cansa. E a pessoa que está recebendo tudo não precisa mais manter relação para continuar recebendo. Então aqui está o conselho cruel, mas prático de Maquiavelli. Nunca pare de ser útil. Nunca se torne completamente dependente de qualquer pessoa ou instituição. Sempre mantenha valor próprio. Sempre tenha algo a oferecer. Sempre mantenha alternativas. Porque momento em que você perde isso, momento em que você se torna puro custo sem benefício, você se torna descartável. E pessoas, mesmo aquelas que você acha que te amam incondicionalmente, te descartarão.
Não porque são monstros, mas porque são humanos. E humanos operam por interesse próprio. E manter relações que são puro custo vai contra interesse próprio. A quarta verdade que Maquiavelli ensinou é que pessoas traem não porque são más, mas porque traição se tornou mais vantajosa que lealdade. Quando você é traído, você personaliza. Você pensa: como ele pôde fazer isso comigo? Depois de tudo que fizemos juntos? Mas Maquiavelli diria: não era sobre você. Era sobre cálculo dele. Ele traiu porque, naquele momento, traição oferecia mais benefício que lealdade. Talvez novo aliado mais poderoso. Talvez oportunidade melhor. Talvez te trair o protegia de alguma forma. E quando o benefício de traição superou o benefício de lealdade, escolha foi óbvia. Não moralmente, mas estrategicamente. E aqui está algo que a maioria das pessoas não quer aceitar. Em situação certa, quase qualquer pessoa é capaz de traição. Não porque são inerentemente más, mas porque quando pressão é grande o suficiente, quando o benefício de traição é alto o suficiente, quando o custo de lealdade se torna insuportável, pessoas quebram. Elas racionalizam. Elas justificam. Elas encontram formas de fazer traição parecer necessária, até moralmente justificada. E elas traem. E você faria o mesmo em circunstâncias certas. Todos fariam. Porque lealdade tem limite para a maioria das pessoas. E quando o limite é excedido, lealdade acaba. Maquiavelli via isso tão consistentemente que ele concluiu: a única forma de garantir lealdade é fazê-la sempre mais vantajosa que traição. Você não garante lealdade através de apelos morais, através de história compartilhada, através de afeto. Você garante através de incentivos. Através de fazer traição extremamente custosa e lealdade extremamente recompensadora. E enquanto essa dinâmica persistir, enquanto lealdade é mais vantajosa, pessoas permanecem leais. Mas momento em que dinâmica inverte, momento em que traição se torna mais vantajosa, você corre risco. E se você não percebe isso, se você confia em lealdade emocional ou moral, você vai ser surpreendido quando pessoas que você confiava te traem no momento mais conveniente para elas. A quinta verdade que Maquiavelli revelou é que demonstrar fraqueza ou vulnerabilidade convida à exploração. Você provavelmente foi ensinado o oposto. Foi ensinado que ser vulnerável cria conexão, que admitir fraqueza é coragem, que pedir ajuda é saudável. E tudo isso pode ser verdade em contextos específicos com pessoas específicas. Mas como regra geral para navegar mundo, é perigoso. Porque a maioria das pessoas, quando vê fraqueza, não vê oportunidade para ajudar. Vê oportunidade para explorar. Ou no mínimo, vê você como menos valioso, menos poderoso, menos essencial. Maquiavelli aconselhava príncipes a projetarem força constantemente, mesmo quando internamente lutando. Mesmo quando inseguros, porque projetar fraqueza convida desafios, convida pessoas a testarem você, convida desrespeito e, eventualmente, convida traição. Porque se você é fraco, você não é aliado valioso. Você é fardo. E pessoas abandonam fardos quando têm oportunidade. Mas se você projeta força, se você mantém imagem de competência e poder, pessoas pensam duas vezes antes de te trair, porque você pode retaliar. Você pode ser útil no futuro. Você é aliado que vale manter. E aqui está a prática. Seja seletivo sobre vulnerabilidade. Não seja completamente fechado. Isso também cria problemas. Mas seja extremamente cuidadoso sobre com quem você é vulnerável. Ganhe essa confiança lentamente. Teste pessoas. Veja como elas reagem quando você mostra pequena fraqueza, se elas respeitam ou exploram. E só aprofunde vulnerabilidade com aquelas que provaram, através de ações repetidas, que não vão usar suas fraquezas contra você. Mas como regra padrão, especialmente em contextos profissionais e políticos, mantenha fraquezas para si. Projete competência. Projete controle. Porque o mundo é brutal com aqueles que admitem abertamente que são vulneráveis. A sexta verdade que Maquiavelli ensinou é que você está no jogo do poder mesmo que não queira estar.
Muitas pessoas dizem: eu não me importo com poder, eu só quero paz. Mas Maquiavelli diria: irrelevante. Você está no jogo querendo ou não, porque outras pessoas estão jogando. E elas vão jogar contra você mesmo que você não esteja jogando. Sua recusa em jogar não te tira do tabuleiro, apenas te torna peça passiva que outros movem. E isso é pior que jogar mal, porque pelo menos jogando mal, você ainda tem algum controle. Mas sendo passivo, você não tem nenhum. E aqui está a realidade brutal. Pessoas que dizem que não se importam com poder são geralmente aquelas que não têm. Aquelas que têm, entendem que poder não é opcional. É necessário para proteger o que você tem, para avançar o que você valoriza, para evitar ser esmagado por aqueles que têm mais. E quanto mais você recusa reconhecer isso, quanto mais você romantiza a ideia de vida sem poder, mais vulnerável você fica. Porque você não está se preparando, não está desenvolvendo habilidades, não está construindo alianças. E então, quando alguém usa poder contra você e alguém vai, você não tem defesa. Então Maquiavelli diria: aceite que você está no jogo. Aceite que poder é parte da vida humana. E comece a jogar conscientemente. Não necessariamente de forma maliciosa. Não necessariamente machucando outros, mas estrategicamente. Entenda dinâmicas de poder. Entenda como alianças funcionam. Entenda como proteger seus interesses. Porque ignorância não te protege, apenas te torna alvo mais fácil. E você pode ter princípios enquanto joga. Você pode ter ética, mas você precisa jogar. Porque recusar não é opção no mundo real. A sétima e última verdade que Maquiavelli expôs é que você precisa de aliados, mas nunca pode confiar completamente neles. Isso é o paradoxo central de política para Maquiavelli. Você não pode fazer nada sozinho. Você precisa de aliados, precisa de relações, precisa de cooperação. Mas você também não pode confiar cegamente em ninguém, porque interesses mudam, circunstâncias mudam, e pessoas que eram aliadas hoje podem ser inimigas amanhã. Então, o que você faz? Você mantém alianças, você investe nelas, mas você sempre mantém consciência de que são temporárias. Sempre mantém alternativas, sempre monitora incentivos, e sempre está preparado para a aliança acabar. Maquiavelli aconselhava príncipes a tratarem aliados bem, a honrarem acordos, a serem confiáveis, não por moralidade abstrata, mas porque reputação de confiabilidade atrai mais aliados. Porque ser conhecido como alguém que honra a palavra, que protege aliados, que não trai desnecessariamente, faz você parceiro mais desejável. E isso te dá mais opções, mais poder. Mas essa confiabilidade estratégica é diferente de confiança ingênua. Você é confiável porque isso te beneficia. Mas você não confia cegamente nos outros. Você sempre verifica, sempre monitora, sempre está preparado para a aliança se deteriorar. E aqui está a prática. Mantenha relações múltiplas. Nunca dependa totalmente de uma pessoa, uma instituição, um caminho. Sempre tenha alternativas. Sempre tenha backup, porque momento em que você é completamente dependente de alguém, você perde todo o poder. Você se torna vulnerável. Mas se você sempre tem alternativas, se nenhuma pessoa ou instituição é absolutamente essencial, você mantém poder. Você pode sair de relações que se tornam tóxicas, pode recusar demandas irrazoáveis, pode negociar de posição de força. E isso não é ser manipulador, é ser estratégico. É proteger seus interesses de forma inteligente. Então aqui está a síntese brutal de Maquiavelli. Ninguém é seu amigo no sentido romântico que você imagina. Pessoas são aliadas baseadas em interesse mútuo. E isso não é trágico, é realidade. E quando você opera com realidade, quando você para de esperar lealdade incondicional e começa a manter relações através de valor mútuo contínuo, você para de ser traído, porque você entende o jogo. Você sabe que lealdade é condicional e você mantém condições. Você sabe que pessoas agem por interesse próprio e você alinha interesses. Você sabe que poder é necessário e você o cultiva estrategicamente. E isso não te torna mal, te torna realista
E no mundo de Maquiavelli, no mundo real, onde poder determina resultados, realistas prosperam enquanto idealistas são destruídos. Se esse vídeo abriu seus olhos para a realidade brutal sobre lealdade, amizade e poder, deixa seu like agora. Isso ajuda o algoritmo a levar essas verdades necessárias para mais pessoas que estão navegando o mundo com ingenuidade perigosa. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreve-se agora e ativa o sininho. Porque aqui exploramos as lições mais brutais, mas mais práticas de Maquiavelli sobre como o mundo realmente funciona. Não perca os próximos vídeos. E no próximo vídeo, você vai descobrir como Nietzsche via a massa de pessoas como rebanho que segue cegamente valores impostos e como você pode se libertar dessa mentalidade de rebanho e começar a criar seus próprios valores. Uma mensagem crucial para quem quer parar de viver de acordo com expectativas alheias e começar a viver autenticamente. Não perca! Até o próximo vídeo. E lembre-se, entender o jogo não te torna jogador sujo, te torna jogador consciente. E no mundo real, isso faz toda a diferença.